Então, pessoal, quero te dar as boas-vindas à nossa live. Eu me chamo Glauter Santos e o meu objetivo é ajudar serraleiros a crescer os seus negócios, aumentar os seus negócios, podendo faturar aí pelo menos 6K por mês, fazendo e montando todos as coberturas, né? Fazendo, seria fabricando, montando todas as coberturas de alto padrão em apenas 60 dias. Esse aí é o nosso objetivo. E no tema de hoje eu quero falar de um assunto que, cara, pra gente é um assunto legal, é um assunto bacana, tem relevância. A gente dá importância para esse aspecto, que é a importância de fazer a manutenção, a importância de fazer a limpeza nas estruturas e também nas chapas de policarbonato. A gente sabe que o policarbonato é um material que tem crescido muito no mercado nesses últimos 10, 15 anos. Para a gente, pelo menos assim, a gente tem essa visão, a gente tem essa linha de raciocínio e temos visto o quanto esse material tem crescido no mercado, até por várias questões, e a gente tem visto também da necessidade dessas manutenções acontecerem. Então a gente quer passar um pouquinho de instrução para que vocês passem a apresentar um pouco mais isso, para que vocês passem a divulgar um pouco mais isso para o cliente de vocês, com o objetivo de fazer com que os serviços de vocês possam durar mais. Você que está vindo agora para o mercado de todos, para o mercado de cobertura, que vai trabalhar muito com o policarbonato. O policarbonato, cara, é um material fantástico de se trabalhar, tem uma saída muito grande no mercado, tem uma aceitação muito grande pelo público, mas é um material que transmite claridade natural, até porque essa é uma das principais características desse produto, e por conta de ser um material translúcido, muitas das vezes ele requer de uma boa manutenção. A manutenção que eu quero dizer para você qual é? É a manutenção de limpeza das chapas de policarbonato. Essa é uma total necessidade que esse material que ele tem. Esse material tem uma total necessidade de fazer com que você mantenha essa manutenção periodicamente. E a gente quer falar um pouquinho desse detalhe para que vocês possam expandir um pouco mais aí o negócio de vocês. Talvez vocês criarem até mais uma possibilidade de crescimento no negócio de vocês por intermédio da manutenção do policarbonato. Possa ser que no nosso meio tenha muita gente que já conhece o policarbonato, tem gente que de repente não conhece ainda, estão começando a se interagir com o policarbonato. E para me falar um pouco da manutenção do policarbonato, eu penso que eu vou precisar apresentar um pouquinho para vocês o que é o policarbonato. Então eu já deixei aqui preparado para vocês o que é o policarbonato. Eu trouxe a amostra para vocês aqui, olha. Eu quero apresentar para vocês aqui as chapas de policarbonato. Primeiro eu vou apresentar as chapas de policarbonato compacta. Eu tenho aqui as amostras aqui de uma fumê, uma azul, aqui eu tenho uma verde, a famosa chapa cristal, poxa, chapa de policarbonato que tem muita saída, e tenho aqui também uma bronze. Aqui eu tenho as famosas chapas de policarbonato alveolar. Na minha mão aqui direita eu tenho uma réplica aqui de uma chapa com tratamento refletivo, e aqui tratamento refletivo cristal, e aqui na minha mão esquerda eu tenho a chapa com tratamento refletivo, sendo que na cor fumê. O policarbonato é isso aqui, para você que não conhece, é isso aqui que é a chapa de policarbonato alveolar. Ela tem esse aspecto, e justamente para fazer com que isso aqui transmita a claridade natural devida, transmita o conforto térmico. Então, eu estou tentando aqui fazer com que vocês consigam entender direitinho, as pessoas que ainda não conhecem o policarbonato, para que possa conhecer aí as chapas de policarbonato. E assim, quando eu falar das chapas compactas, quando eu falar das chapas alveolares, vocês já vão ter uma similaridade aí melhor no que se diz respeito a esse material.
Conforme eu falei com vocês, tem tido um crescimento muito grande no mercado. A chapa de policarbonato tem tido assim uma aceitação muito grande, justamente por questões das suas principais características, né? Qual a principal característica do policarbonato? É a transmissão de claridade natural, né? Hoje em dia, a gente já tem sido aí advertido pelo Ministério da Saúde o quanto os raios solares, o quanto a claridade natural ela traz benefícios para a saúde do ser humano. Então, por estas questões e por outras, a chapa de policarbonato ela tem sido muito comercializada, não somente a chapa de policarbonato, mas também como as coberturas de vidros. A chapa de policarbonato ela vem assim para comparar muito com as coberturas de vidro, justamente por causa desses detalhes. E uma das segundas características principais do policarbonato, além da transmissão de claridade natural, é a resistência a impacto. É um material que tem uma resistência muito boa, por estas questões compete diretamente com o vidro, né, permitindo aí que as coberturas dos nossos clientes não venham a se quebrar com facilidade. E outra característica importante do policarbonato é que tem facilidade de você fazer uma cobertura curvada assim de uma forma muito fácil, né? Você curva uma chapa de policarbonato a frio sobre uma estrutura assim bem modelada, assim de uma forma bem fácil. Então você que está chegando agora nesse mercado, você vai poder receber instruções por intermédio desse canal. Afinal, esse canal ele foi feito justamente com esse objetivo, de te passar esse tipo de instrução para que você possa aí ampliar os seus negócios e poder faturar um pouco mais nos seus negócios aí. E uma das principais benefícios que eu já acabei de falar com você, que é o benefício que ele traz para a nossa saúde, o policarbonato ele permite que nós façamos uma cobertura com ele muito agradável. Traz um benefício aí para a nossa saúde, mas por outro lado também a gente vê que ele traz um benefício muito bom para o projeto em si, para a obra em si, por se tratar de um serviço que transmite a própria claridade natural. E por outro lado, pessoal, por estas questões, né, pelo fato de transmitir a claridade natural, muitas das vezes ele vai requerer que nós façamos a manutenção de uma forma assim bem bacana, tendo cuidado para não arranhar a chapa de policarbonato, tendo cuidado para fazer com que a sujeira não impregne na chapa de policarbonato e depois tenhamos dificuldade de tirar a chapa de policarbonato. E é justamente desses detalhes que eu quero falar com você nesse dia, né? Dessa importância de você estar fazendo a manutenção na chapa de policarbonato com o objetivo de fazer com que você não perca a chapa de policarbonato de uma forma precoce. É muito comum batermos papo com engenheiros e arquitetos e muitas das vezes eles questionar em algum momento o tempo de vida útil do policarbonato. E quando eu tenho sempre a oportunidade de dialogar com os nossos clientes acerca do tempo de vida útil do policarbonato, eu penso muitas das vezes que as pessoas não levam em consideração que não é comum os nossos clientes, não é comum, muitas das vezes, até nós mesmos, como montadores das coberturas de policarbonato, dar a devida manutenção no policarbonato. E por se tratar de uma cobertura translúcida, se faz necessário ter esse tipo de cuidado com esse material, para que a translucidez ela sempre esteja de uma forma assim bastante intensa. Você imagina, um local bastante poluído, né? A poluição assentando sobre a chapa de policarbonato, e se essa manutenção não acontecer de uma forma regular, o que ocorre? O policarbonato ele vai começando a perder as principais características dele, que é de fornecer a claridade natural. A sujeira vai começando a ser depositada sobre a cobertura e por esta forma a gente encontra dificuldade. Já é difícil porque a acessibilidade geralmente na parte superior da cobertura, onde está a maior parte de resíduos de sujeira,
já está na parte superior, por esta forma já tem aí a dificuldade de acessibilidade. Então, por estas questões, né, já temos aí esse ponto aí para que nós possamos discutir da dificuldade de acessar a cobertura. Outro ponto é que muitas das vezes você vai fazer a limpeza e a sujeira está tão impregnada na chapa que muitas das vezes é difícil você remover ela de uma forma assim bem mais fácil. Então fica aqui a dica de quando você for atender os seus clientes, façam um atendimento bacana para que vocês levem para o cliente o entendimento que eles precisam ter de fazer a manutenção de uma forma regular. Nunca deixe de avisar para o cliente de vocês o quanto isso se faz necessário, o quanto isso traz benefício, o quanto essa manutenção pode fazer com que aquele investimento que ele fez, ele possa durar mais tempo. Isso é muito importante, partindo do ponto de vista que a gente precisa fazer com que aquela cobertura ela traga o benefício a qual ela foi empregada ali naquele projeto, ali naquele serviço, né? E se nós não fizermos essa manutenção, né, o que pode ocorrer? Vamos perder a chapa de policarbonato de uma forma muito rápida e é muitas das vezes por isso que pessoas comentam do tempo de vida útil da chapa de policarbonato. E muitas das vezes, pessoas, serraleiros, muitas das vezes isso não está ligado diretamente à própria matéria-prima. A gente sabe que o policarbonato é um material, uma resina plástica de alta densidade e que ele tem a sua principal característica ficar exposto ao tempo. O policarbonato ele é muito confundido com o acrílico. Não, mas ele é muito diferente do acrílico, né? Eu penso que ele tem um tempo de vida útil mais prolongado em relação ao acrílico. E por estas questões ele tem uma durabilidade melhor. E muitas das vezes isso é ignorado por muitas das vezes a manutenção não acontecer de uma forma regular. Eu tenho um cuidado muito grande de sempre que eu vou atender um cliente, sempre que eu faço um contrato, que eu vendo algum serviço que a gente faz a entrega desses serviços, a gente orienta o cliente para que a manutenção aconteça de uma forma bacana. Embora que o cliente não chame a nossa empresa, não nos chame para poder fazer o serviço, mas é explicar para o cliente do quanto é necessário que ele providencie a limpeza do mesmo. Principalmente quando o cliente tem uma fácil acessibilidade. Muitas das vezes ele não vai precisar de nos solicitar para fazer a limpeza do policarbonato. Ele mesmo vai poder providenciar a limpeza do policarbonato dele. E por sua vez, trazendo o benefício devido que a chapa de policarbonato muitas das vezes precisa. Quando nós fazemos essa manutenção, quando damos esse tipo de manutenção no policarbonato, com certeza, cara, a gente vai fazer com que os nossos serviços durem mais tempo, nós vamos fazer com que o investimento que o nosso cliente fez conosco, ele de fato vale a pena, né? Porque ele fica satisfeito quando o produto dura mais tempo e isso traz um benefício bem melhor para ele. E como que nós podemos fazer essas limpezas? Eu costumo fazer o seguinte, pessoal. Geralmente quando eu sou solicitado para fazer a manutenção, né? Geralmente eu gosto de fazer primeiro uma visitação. Embora que eu tenha dificuldade para fazer a visitação, ir até a casa do cliente para poder fazer a avaliação da cobertura, eu busco possibilidades, pelo menos, de avaliar por meio de um vídeo, eu busco possibilidade de avaliar aquela cobertura que nós vamos dar manutenção por meio de uma fotografia. A ideia é que a gente tenha possibilidade de ver como que está o estado da cobertura. O que isso traz benefício? Traz benefício tanto para você quanto para o cliente. Porque quando você cria essa possibilidade de você fazer essa avaliação,
O benefício para você fica quando você avalia a estrutura, você vê da possibilidade de acessar a cobertura. Bom, nós estamos falando do material que nós vamos precisar limpar, vamos precisar limpar por baixo. Legal, show de bola. Fazer aquela limpeza por baixo, estrutura para ficar tudo bacaninha, mas sobretudo a parte superior é aquela parte que requer mais atenção. E quando eu digo que o benefício para você e para o seu cliente é que você vai ter possibilidade de avaliar as estruturas, você vai ter possibilidade de avaliar como que está aquela chapa de policarbonato. É preciso ter lembrança, é preciso ter ciência de que a chapa de policarbonato, quanto mais tempo você demora para dar essa manutenção na chapa de policarbonato, mais difícil fica você conseguir remover as sujeiras de uma forma mais facilitada. E quanto mais difícil for você limpar a chapa de policarbonato pela parte superior, maior é a possibilidade de você precisar de materiais um pouco mais agressivos. Aí é que você começa a trazer, começa a provocar ações que não são benéficas para a cobertura de policarbonato. Por outro lado, quando eu estava falando para o cliente, o que é bom? Para o cliente, onde que é bom quando você consegue dar você consegue ter essa visibilidade? É bom para o cliente porque você consegue passar para ele com clareza a possibilidade de você fazer um bom serviço, como que você vai acessar aquela cobertura. Bom, se você vai precisar acessar aquela cobertura, você tem possibilidade de colocar uma escada para você fazer aquele serviço de uma forma mais fácil, ou você vai precisar acessar a parte superior da cobertura, porque você não consegue fazer por meio de uma escada. Então, todos esses detalhes eles precisam ser levados em consideração para que, na hora de você fazer o seu orçamento, na hora de você fazer essa avaliação, tanto você quanto o seu cliente, vocês tenham exatidão de tudo aquilo que pode realmente acontecer. E cara, isso acontecendo, a possibilidade de você fazer uma manutenção bacana para o cliente é muito grande. O cliente vai ter essas noções, vai ficar ciente de que precisa por volta e meia estar fazendo a manutenção da cobertura para que a transmissão de claridade natural ela esteja sempre acontecendo de uma forma bacana e que ele não venha precisar trocar essa chapa de policarbonato de uma forma precoce. A chapa possa aí oferecer o tempo de vida útil que ela costuma oferecer de uma forma bacana. Um cuidado que você precisa ter é sempre que você fizer esse tipo de avaliação, você estiver trabalhando com as chapas de policarbonato alveolares, né? Avaliar se os álveolos da coberturas eles não estão sujos por dentro do álveolo. É você ter clareza quando você estiver observando essa cobertura, se a cobertura ela só tem realmente poeira, sujeira, folhas por cima da chapa de policarbonato, ou se os álveolos eles não estão comprometidos com fungos. É comum essas chapas de policarbonato, no processo de condensação, formar gotas de água dentro da chapa de policarbonato, e se a cobertura não tiver uma devida inclinação, possa ser que essas gotículas de água fiquem estacionadas no álveolo do policarbonato, não permitindo que ele chegue na extremidade. Então, muitas das vezes você não vai conseguir fazer uma perfeita avaliação porque você não deu a importância de ver se o álveolo estava sujo por dentro ou se a sujeira estava sobre o policarbonato. Então, sempre que você tiver sobre uma situação de avaliação da cobertura de policarbonato, tenha esse detalhe, tenha essa preocupação para ver se a cobertura não está suja somente por cima. Se ela estiver suja por dentro do álveolo, eu entendo que é bacana você comentar para o seu cliente que limpar a parte interna do álveolo é praticamente quase que impossível. Eu particularmente, eu nunca tentei limpar
uma chapa de policarbonato por dentro do álvulo, que eu vejo de uma dificuldade muito grande, e muitas das vezes isso acaba não valendo a pena. Então, quando você tiver sobre esse tipo de avaliação, avalie bastante, vê se o que você vai fazer para o teu cliente de fato é aquilo que o teu cliente está esperando, para que o serviço fique bacana e você possa entregar para ele de fato um serviço e que ele fique satisfeito. Esses cuidados você precisa ter todas as vezes que você estiver diante de uma situação de uma cobertura de policarbonato. Então, policarbonato alveolar, seja ele na espessura 10 mm, seja ele na espessura de 6 mm, que são as chapas de policarbonato mais comercializada para se fazer cobertura. A gente vê muita cobertura de policarbonato aí de chapa de 4 mm, são chapas que não são aconselhadas para fazer cobertura porque a própria fábrica não costumam dar garantias nas chapas de policarbonato alveolar 4 mm. Outro ponto importante é todas as vezes que você for fazer avaliação nas chapas numa cobertura com chapa de policarbonato compacto. Sempre que você estiver diante de uma situação da chapa de policarbonato compacto, tenha muito cuidado de avaliar se as chapas já não estão riscadas. Tenha muito cuidado de avaliar se o tipo de sujeira que está impregnado sobre a chapa de policarbonato, de fato, ela vai sair com a limpeza que você vai fazer. É possível que com bastante cautela você consiga apurar esse tipo de informação, para que quando você possa fazer o teu serviço, você consiga entregar para o seu cliente uma chapa de policarbonato bem limpinha. Porque se a sujeira estiver impregnada de uma forma muito concentrada, o fato é que você vai precisar de fazer mais esforços para poder limpar a chapa de policarbonato. E possa ser que nesses esforços que você vai fazer para limpar a chapa de policarbonato, você acaba riscando, você acaba fazendo com que a chapa de policarbonato ela acabe perdendo aquela translucidez, perdendo aquela transparência que o policarbonato compacto ele proporciona. Então, o bacana é você fazer a limpeza de forma regular, e fazendo a limpeza de forma regular, tanto no policarbonato compacto quanto no policarbonato alveolar, você vai ter possibilidades de sempre estar deixando a cobertura sempre limpinha e a chapa de policarbonato acabar durando aí o tempo que se espera da chapa de policarbonato. Então, você fazendo esse tipo de avaliação, você vai ter uma boa apuração de tudo que você precisa fazer e a partir daí é você executar o serviço que você precisa executar para o seu cliente. Quais as materiais que você pode utilizar para você fazer uma boa manutenção nas chapas de policarbonato? Bom, é bom que você tenha o auxílio de um sabão neutro. Eu costumo utilizar detergente neutro e bastante água. Procuro ter sempre nas mãos uma esponja bem macia. Quando eu digo a esponja bem macia, você nunca coloque sobre chapa de policarbonato aquelas esponjas que tem um lado abrasivo. Aquilo, cara, risca o policarbonato, maltrata de forma que muitas das vezes possa ser que você acabe perdendo uma chapa de policarbonato. Então, esponja bem macia. Se você for utilizar pano, você também pode utilizar o pano assim, daqueles panos bem macio, não utiliza pano assim muito áspero, muito forte. Você também pode ser bem auxiliado por intermédio de uma vassoura de pelo bem macio para facilitar os seus serviços. E com esses materiais você pode fazer um bom trabalho. Você coloca um balde também, vai te ajudar bastante, porque se você tiver em cima de uma cobertura, o fato é que você pode levar esses materiais e uma vez você em cima da cobertura, você não precisa ficar andando de um lado para o outro, a menos
que a cobertura seja muito grande. Mas uma cobertura, poxa, de praticamente assim, tipo 4 metros, é possível que muitas das vezes de um ponto fixo de uma cobertura dessa, você consiga, com o auxílio de uma vassoura, alcançar as extremidades. Pega esse pano que eu te recomendei, esse pano bem macio, envolve ele com a vassoura e faz com que essa vassoura chegue nas extremidades. Se você tiver a possibilidade de ter o auxílio de uma máquina pressurizada, cara, isso vai te ajudar muito. A máquina pressurizada te ajuda logo no início de você fazer a manutenção da sua cobertura. Uma vez que você está sobre a cobertura, seja por intermédio da escada, né, ou então por intermédio do auxílio de algum objeto que você possa ficar sobre a cobertura, não deixe de proteger essa cobertura com uma tábua bem limpinha, uma tábua bem preparada para que você possa ficar de uma forma bem mobilizada ali, de uma forma tranquila, que você não venha pisar na chapa de policarbonato e provocar um afundamento ali naquele trecho onde você colocou o pé. Uma vez você sobre a cobertura, você joga bastante água com o objetivo de fazer com que aquela sujeira agressiva, terra, folha, pequenos galhos de árvore, possa descer de forma natural só com a água, para evitar de você ter que empurrar isso com a vassoura. Então jogue água sem pena, joga bastante água para fazer com que toda essa terra desça e você possa passar o teu sabão, passar a vassoura sobre o policarbonato e esses pequenos grãos de areia não venha riscar a chapa de policarbonato e fazer com que o seu serviço seja bagunçado, muitas das vezes por causa de pequenos grãos de areia. Então, se você tiver a possibilidade de levar uma máquina pressurizada, poxa, a máquina pressurizada ela ajuda muito, porque você pode abrir aquele leque e você joga todo o lixo, você tira toda aquela poeira agressiva, aquela terra, e deixa a cobertura sem resíduo nenhum e joga sabão e com auxílio de uma esponja você deixa o teu serviço bem feitinho. Né? Tenta fazer com que o sabão bata bastante no policarbonato e você tenha a possibilidade de ensaboar a parte superior da cobertura com uma esponja. Os locais que você tenha mais dificuldade de acessibilidade, você pode buscar aí o auxílio da vassoura. Cara, com certeza, se você utilizar desses recursos, você não vai ficar precisando colocar material químico agressivo, você não vai precisar estar utilizando material abrasivo para estar limpando a cobertura de policarbonato. O material abrasivo para limpar a cobertura ele só vai ser necessário se por um acaso a cobertura estiver muito suja de forma que a sujeira não consiga sair somente com a esponja, com a vassoura. Aí vale a pena você comentar com o cliente que a sujeira não está saindo, você vai precisar, né, fazer um pouco mais de força para poder remover aquela sujeira. E qual é a necessidade de você entender esses pontos de vista? Qual a necessidade de você levar isso para o cliente de vocês? Né? Tenta conscientizar o cliente de vocês que ele está adquirindo um produto com valor agregado alto e de que ele precisa aproveitar o tempo máximo que o produto possa oferecer para ele e que a manutenção de forma regular vai ser tudo que aquele produto mais vai precisar para poder atingir um bom tempo de vida útil. A manutenção vai ser, assim, o carro-chefe para fazer com que a ajuda dessa cobertura possa ser alcançada. Vai ser tudo aquilo que aquela cobertura vai precisar para que ela consiga atingir o tempo de vida que os fabricantes determinam para aquele material. É muito comum ver as pessoas comentando, mas fazem comentário muitas das vezes, mas não faz a manutenção devida no policarbonato. É igual um carro, né? Você já teve a expectativa de colocar um carro, vamos dizer, sobre uma calçada, deixa um veículo sobre uma calçada, deixa ele ali pelo menos ali uns 3 meses, 4 meses. O que ocorre? Ao final de 3, 4 meses,
você vai ver que o veículo está todo sujo. Mas se você pegar aquele veículo, você der uma boa lavada nele, se você der um polimento, cara, a pintura daquele veículo vai ficar show de bola, vai ficar uma maravilha. Mas o veículo, ele te oferece essa possibilidade de você fazer um polimento na pintura e aquela pintura voltar a ser cristalina novamente. Já os materiais que nós estamos comentando, a chapa de policarbonato e outros, eles não têm essa possibilidade. Então, o que se precisa fazer? Manutenção de forma regular para que tudo isso que eu estou comentando com você possa ser entregue para o cliente de uma forma bacana, de uma forma legal. As coberturas de policarbonato, elas têm ultimamente têm sido muito comercializadas por N questões. Pelas questões que eu acabei de apresentar para vocês, que traz benefício para os projetos. A gente já trabalha com cobertura de policarbonato aqui já há mais de 18 anos e a gente temos entendido o quanto o mercado tem aceitado o policarbonato, justamente por questões das características que o policarbonato ele oferece para os clientes, ele oferece para os nossos projetos, que foi as características que eu acabei de apresentar para vocês há pouco minuto. A facilidade de claridade natural, a resistência, poxa, só o fato da cobertura não se quebrar com facilidade, cara, isso já é um benefício muito bom que agrega a todo o projeto. Só o fato da cobertura, né, do policarbonato se moldar a vários modelos de coberturas, não vou dizer todos, né? Mas há vários modelos de cobertura curvada, ele tem essa facilidade de se curvar frio com facilidade, faz com que esse produto seja muito aceitável no mercado e seja muito comercializado. Bom, pelo menos tem sido assim conosco e fica aqui a dica para que vocês tenham esse tipo de informação para que vocês levem para o cliente de vocês. Todas as vezes que vocês estiver diante de um projeto para executar uma cobertura de policarbonato, não esqueça sempre de estar lembrando que possa ser você precise voltar para dar manutenção nessa chapa de policarbonato. E se você voltar nesse local de trabalho, uma coisa é certa, é provável que você precise subir sobre essa cobertura. Então, toda vez que você estiver diante de um projeto, elabore uma estrutura bem resistente. Elabore uma estrutura de forma que você possa colocar um operário sobre essa cobertura e essa cobertura ficar estável sem ter necessidade de você escorar uma cobertura por baixo. No momento da avaliação que eu estava falando com você, se você estiver fazendo a avaliação e você vê que você, pela escada, não vai ter um bom recurso de fazer um bom trabalho, você, pela escada, não tem possibilidade de fazer o serviço que vai ser por cima da chapa de policarbonato. Então, se você tiver que subir, será que aquela estrutura que você está vendo ali, por intermédio daquela avaliação que você foi fazer, por intermédio da avaliação que você está fazendo por intermédio de um vídeo ou então de uma fotografia, avalie muito bem esse tipo de estrutura, se você não vai precisar escorar essa cobertura para que você possa subir. Então, são pontos importantes que você precisa ter entendimento para que você possa colocar isso em prática e levar isso para o cliente de vocês. Mas o recado que eu queria dar é justamente esse que eu acabei de comentar com vocês. Passem isso para o cliente de vocês todas as vezes que vocês estiverem diante de um projeto novo. Vai executar um serviço, vai entregar um serviço para um cliente, uma cobertura bem feita de policarbonato, não hesite de explicar para o cliente da necessidade da manutenção daquele material. A partir do momento que nós nos conscientizarmos desse detalhe, pessoal, vai ser importante. Vai ser importante porque as pessoas, hoje em dia, muitas das vezes, não utilizam do tempo que o policarbonato pode lhe proporcionar, muitas das vezes porque não passaram informações para ele. Esse detalhe que eu estou dizendo para vocês são testemunhos de clientes. Quando a gente vai, muitas das vezes, fazer uma manutenção numa cobertura, porque o cliente viu um vídeo nosso, porque o cliente começou a entender da necessidade da manutenção, e a gente pergunta, a gente vê
que o cliente muitas das vezes ele não estava informado de que aquele serviço carecia da manutenção de forma regular. O cliente até entendia que é uma cobertura de policarbonato, por ser translúcida, precisa se fazer a manutenção. Mas ele não entendia, ele não compreendia da necessidade dessa manutenção acontecer de uma forma regular, porque se não acontecer a manutenção, ele pode perder as principais características que o policarbonato pode proporcionar para ele. Então, a partir do momento que nós começamos a divulgar mais isso, a partir do momento que nós começamos a falar mais isso, as pessoas começaram a entender isso, e hoje em dia nós fazemos muito mais limpezas de cobertura de policarbonato por esses critérios. E a gente faz as limpezas não somente nas nossas coberturas, a gente faz nas outras coberturas, vendo que é possível se dar essa manutenção. E principalmente nas coberturas que não são projeto que nós executamos, quando essas coberturas não foram coberturas que nós fizemos, são coberturas que eu faço questão de realmente fazer uma boa avaliação. Se for possível, de forma presencial. Eu não vou lá somente para poder avaliar aquela estrutura. Eu faço o possível de atender aquele cliente num dia mais propício, quando eu estiver próximo. E a gente tem esse tipo de relacionamento com o cliente realmente vê que muitas das vezes se faz necessário a presença de um técnico para que essa observação para que essa observação aconteça e ele possa ter em mãos o cuidado devido. Então, a partir do momento que eu tive essa preocupação para trazer com o cliente passou a adquirir mais esse serviço conosco. E a partir do momento que ele começou a adquirir, eu vi da necessidade de colocar uma equipe justamente para fazer esse tipo de serviço. Então, quais são os benefícios que isso pode trazer para você? É que as manutenções da cobertura de policarbonato, elas são rápido de fazer. Muitas das vezes, ela traz um resultado financeiro bom e, por outro lado, se dá o tratamento na chapa de policarbonato com o objetivo de fazer com que as coberturas durem mais tempo. Então, por estas questões que o serviço tem sido mais aceito, tem sido mais vendido e nós mesmos temos sido os mais beneficiados por conta disso tudo. Então, esse é o recado que eu queria dar, que vocês entendam aí da necessidade de fazer a manutenção das coberturas de policarbonato. Fica aqui a nossa ideia de você ter esse tipo de preocupação, quando você estiver fazendo a avaliação de vocês, né, para que quando você estiver diante do cliente, você possa entregar aquilo que o cliente espera. Eu estou comentando com vocês porque já teve coberturas que nós fomos fazer a manutenção e chegamos lá, a cobertura tinha assim, muito tempo que não se fazia manutenção, que não foi possível limpar a chapa de policarbonato conforme deixar a chapa de policarbonato limpinha conforme o cliente gostaria que ficasse, conforme nós mesmos gostaria que ficasse. Isso aconteceu com serviços nossos. Entregamos certa feita um serviço para um determinado cliente, foi até uma cobertura de policarbonato. E explicamos, logo no término do serviço, nós já temos o costume de explicar para o cliente da necessidade de fazer a manutenção, e o cliente, ele mesmo, por algumas vezes, ele fez essa limpeza na chapa de policarbonato. Nós nos demos o trabalho de explicar para ele, ó, pega aí o auxílio de um balde, sabão neutro, água, uma vassoura. Esse cliente já tinha aí de uma vantagem muito boa, que ele podia subir para a parte superior e bem próximo de um peitoril de alvenaria, ele praticamente se debruçava sobre aquele peitoril e, cara, com a vassoura ele limpava, fazia a limpeza tranquilo da cobertura dele. Nesse caso, esse cliente,
tinha essa facilidade de fazer essa manutenção, que não é o caso de todos os clientes. Tem muito cliente que precisa ter o auxílio de um técnico, de uma equipe, para fazer com que ele suba sobre a cobertura e, por sua vez, fazer uma limpeza bacana. E o que ocorre? O cliente, ele não conseguiu fazer uma limpeza bacana, ele demorou muito tempo para fazer a limpeza. No terreno vizinho da residência dele, estava acontecendo uma obra, uma edificação, e, cara, a poluição ali naquele lugar era de forma assim muito frequente. Então, a poluição, muitas das vezes, ela precisa ser observada. Se você está na beira da estrada, muitas das vezes solta aquelas fuligens escuras, aquilo é danado para impregnar sobre o policarbonato. E se a manutenção ela demorar a acontecer, possa ser que muitas das vezes você não consiga retirar esse tipo de fuligem. Quando você está mais afastado, quando você está mais no campo, muitas das vezes é um pouco mais fácil. Mas é preciso levar em consideração esse ponto de vista. E geralmente quem vai fazer esse tipo de avaliação é o próprio cliente, porque nem sempre nós estamos no local para poder despertar para o cliente, para poder falar com o cliente, olha, necessita fazer uma manutenção na sua cobertura. Então, passar com clareza esses detalhes, esses pequenos detalhes, para que o cliente, ele mesmo, muitas das vezes, ele possa entender o momento certo dele fazer a manutenção na cobertura dele. Porque a gente sabe que a poluição ela pode se dar sobre uma cobertura de policarbonato de uma forma muito intensa num determinado local, conforme esse eu acabei de dizer para vocês. Poxa, estava se construindo um prédio ali do lado. E, cara, a poluição é muito grande. E ver local também que, poxa, costuma ter muita poluição é marmoraria. Geralmente, quando a gente vai fazer uma cobertura que tem uma marmoraria perto, a gente sabe que, cara, é muito comum o pó do mármore, o pó da pedra, ele vai longe aquele pó, né? E muitas das vezes ele se assenta sobre a cobertura de policarbonato. Quando uma situação parecida como essa, a gente costuma alertar o nosso cliente, olha, fica ligado porque aqui possa ser um local onde você vai precisar da manutenção de uma forma um pouco mais consistente. E não foi diferente na residência desse cliente. Chegamos lá, mandamos uma equipe para fazer a avaliação. Acabou, cara, que nós mesmos não conseguimos extrair toda a sujeira sobre o policarbonato. Foi até uma cobertura de policarbonato compacto. O nosso operador estava sobre a cobertura de policarbonato e ele não conseguiu remover a sujeira de uma forma bacana, porque a sujeira estava muito impregnada sobre a cobertura. E acabou que a gente não conseguiu fazer assim um trabalho bacana, porque o cliente acabou demorando muito para fazer a manutenção devida. Então são esse tipo de informações que a gente queria trocar essa ideia com vocês. Fazer com que vocês tivessem esse tipo de conhecimento com o objetivo de fazer com que o serviço de vocês durem mais, porque certamente o serviço de vocês durando mais, cara, o cliente ele vai voltar. Se o serviço de vocês durar mais, com certeza o cliente vai fazer novos serviços com vocês, sobretudo se ele tiver de um ponto de vista, né, de estar satisfeito com o serviço, estar satisfeito com tudo aquilo que você entregou para ele. E esse atendimento que eu estou explicando para vocês, que vocês podem oferecer para o cliente de vocês, cara, isso agrega muito valor. O cliente vai ver o cuidado que você tem com o patrimônio que ele comprara contigo. Né? O cliente faz um investimento com a gente e é bacana que a gente crie meios de fazer com que a gente possa voltar algumas vezes na casa daquele cliente. Porque é por esse intermédio que a gente costuma fazer outros tipos de serviço. Conforme eu acabei de falar para você, partindo do ponto de vista quando a gente entrega um bom trabalho. E se a gente entrega um bom trabalho e tivermos esse tipo de preocupação com os serviços do cliente, cara, com certeza o cliente vai observar que você tem uma preocupação com aquele investimento que ele fez com você
E certamente ele vai te chamar para que você faça a manutenção que precisa ser feita, a partir do ponto de vista que você conscientiza ele. Então fica aqui essas dicas para que vocês não abram mão de dar a manutenção na cobertura de vocês. Explique aí direitinho para os clientes de vocês. O melhor momento de explicar esses detalhes para o cliente é quando você entrega essa cobertura para o cliente de vocês. O melhor momento de explicar isso para o cliente é quando você acabou o teu serviço, explica a ele dessa necessidade, ensina o cliente como que ele pode fazer isso, porque às vezes possa ser que não tenha necessidade de você ir, mas o próprio cliente pode dar essa manutenção. Talvez um empregado, um jardineiro, de uma forma cuidadosa, vai poder fazer esse tipo de manutenção e esses pontos de vista. Ter uma boa vassoura, ter materiais que não sejam abrasivos, que não vão riscar a cobertura, cara, isso é muito importante, porque muitas das vezes, quando um jardineiro, quando uma pessoa auxiliar de uma residência vai fazer esse tipo de serviço, se ele não tiver esses cuidados, certamente, cara, pode fazer com que uma chapa de policarbonato seja riscada, pode fazer com que o sabão que o cara jogou sobre a cobertura, ele permita que seque, né? Porque esse tipo de preocupação é preciso que aconteça. No momento que nós estamos lavando a cobertura, tem aí o auxílio de bastante água. Não tem como fazer manutenção numa cobertura, cara, com racionamento de água. Porque tudo que é mais preciso é jogar o sabão e saboar bem a cobertura, passar as esponjas, passar a vassoura e, cara, água à vontade para que o sabão, de fato, ele desça e não fique concentrado sobre a cobertura. E vai fazendo isso de forma regular, vai fazendo isso de forma pausada, não passa sabão em tudo para depois tirar água. Vai fazendo isso de forma pausada, faça por sequência, módulo por módulo. E se é dessa forma que você faz, que seja dessa forma que você auxilie, ensine quem for fazer a manutenção dessa cobertura. Então, ficou aí as nossas dicas. Eu espero ter auxiliado vocês com essas dicas. Espero ter sido útil, né, nesse tipo de informação. E a gente se vê na nossa próxima live. Fique com Deus. Um forte abraço.